Shalom, galera, Caipira Kruger mais uma vez pra vocês. Ajuda nós aí, senta o dedo no like, compartilha. Vamos aí chegar-lhe a bota nas hereges. Falar lá sobre o cidadão do canal Cristianismo Inteligente, né? Que pelo visto de inteligência é só o nome, né? Do canal, porque do resto é muito superficial, né? O que se denomina pastor, né? Auto se intitula pastor, o Otávio. Mas vamos lá, na sua saga aí por ganhar engajamento no YouTube e crescer, também usando o nome da Igreja Adventista, né, a gente percebe que revela aí uma dor de cotovelo, né, movido logicamente pelo inimigo de Deus, né, contra aqueles que pregam aí a mensagem do Evangelho Eterno, né, e a gente sabe que o ataque à Igreja Adventista, né, que não tem um telhado de concreto, né, de vida, a gente erra muito também como seres humanos, mas tem uma doutrina sólida. E nos orgulhamos, né, como diz o Otávio, né, de ser diferente dos demais em muitos pontos, né, que outra hora, uma hora ou outra, conforme o tempo passa aí, é tido como seita ou herege por guardar o sábado, ou por crer em Ellen White como profetiza, ou por não comer certas coisas que se distinguem dos demais, e a gente percebe que na Bíblia e no corpo doutrinário da Igreja Adventista, comunista ou cremos, isso tem respaldo. Não fazemos divisões de lei de Moisés e lei de Deus, porque sabemos que o que vem de do alto, saberia do Deus, ilumina o ser humano, como diz Tiago, né? E os mandamentos de Deus veio lá da eternidade. Mas é necessário também ressaltar que, assim como Nicodemos, um fariseu, o fariseu Otávio precisa nascer do alto, não de novo, porque como diz Nicodemo é impossível entrar no ventre, né? Mas nascer daquele que realmente demanda uma luz em todo ser humano. Como diz 1 João capítulo 5, os mandamentos de Deus não são pesados, e aquele que guarda os mandamentos de Deus, ele vence o mundo. E a vitória sobre o mundo é a fé, né? Esse é o nascido de Deus. E no capítulo 2 de 1 João, no verso 29, ele vai dizer que aquele que realmente nasceu de Deus, o justo, ele pratica a justiça. E a gente sabe que na palavra de Deus, justiça é a prática da sua lei. Isso revela então de que lado estão os verdadeiros adoradores. A gente não vamos aqui achar que denominação vai salvar alguém. Não, o que vai salvar é você ser sincero de coração, ouvir a voz de Jesus como uma criança e obedecer. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Agora, vamos usar de ressaltar também que a doutrina da qual o Otávio defende, além de ter participado do movimento de 1844, no qual Guilherme Miller e muitos outros, né, tiveram a oportunidade de um reavivamento grande na época de pregar o Evangelho, né, presbiterianos também tiveram como um dos grandes aí da sua época, Calvino, que além de difundirem uma teologia antibíblica, jogando a culpa de Deus em tudo, tanto seu mérito como a perdição de muitos, por causa da predestinação, ainda faz do o inimigo cachorro de Deus, né? E o pior que isso, né? Calvino, assim como Lutero e outros, também mataram em nome de Deus, ou vai acusar só Roma disso. Mas, além de tudo, o que a gente espera é que a graça de Cristo alcance o coração de pessoas que se converteram pela metade. Um lado da laranja continua boa e o outro lado podre. E a gente sabe que se não for totalmente limpa a fruta, logo ela se corrompe. E se corrompe pelo egoísmo, né? E essa dor de cotovelo do inimigo é da maneira como a Igreja Adventista prega o Evangelho, inclusive aplicando os princípios bíblicos, né? Na maneira de crescer tanto da denominação quanto dos seus membros. Uma igreja que agora, como ele diz aí, para tomar cuidado, que no dia 22 vai tentar reverter aquilo que ele já reverteu, né? Mentindo sobre a história da igreja. É só você buscar os documentos originais, tanto americanos como da Igreja Adventista, e de algumas fontes ainda confiáveis por aí, para você perceber o quanto eles tentam manipular o gado.
E são esses denominados fariseus e cães desse mundo hoje que corrompem o evangelho e a doutrina de Cristo e vivem às custas da lã das ovelhas, que ao invés de lançar bases em que possa crescer o cristianismo por meio de hospitais, escolas e até mesmo os aplicativos de celulares, eles constroem por assim, né, os seus castelos de ouro com base de areia, focando nesse mundo onde tudo será destruído na volta de Jesus. Que você possa abrir seu coração e deixar a palavra de Deus transformar, e não ser um replicador, né, papagaio de pirata desses falsos profetas. E ir na fonte, porque creio que como na minha igreja como na sua, existem aqueles que não estudam a palavra de Deus e a origem da sua fé assim como deveriam. Um abraço a todos, até mais, fica a dica, tamo junto.